Olá, meus queridos alunos, você que está assistindo esse vídeo no canal pela primeira vez, sejam bem-vindos a Gapless. Às vezes nas aulas eu travo para explicar uma gramática para um aluno. Não é que eu travo, mas é que a gramática é chato e eu travo a aula de listening e de speaking para trazer gramática. Então, nesse vídeo, de uma vez por todas, eu quero explicar para vocês por que existem duas formas de expressar passado no inglês que, quando a gente traduz no português, não pelo Google Tradutor, da maneira correta como eles querem, o que eles realmente querem dizer no português é a mesma tradução. Essas duas formas são o passado simples e o presente perfeito. Vamos entender melhor sobre isso. Antes da gente entender, percebam que tem dois nomes para expressar um tempo verbal. O tempo verbal, ele depende da gramática e do tempo em si. Quais são os tempos que nós temos? O passado, o presente e o futuro. Formas gramaticais, aí depende de cada idioma. No inglês nós temos o simples, o contínuo, o perfeito. Tem o perfeito contínuo, algumas pessoas chamam de uma outra forma, mas é uma mistura do perfeito e do contínuo. E temos os condicionais. Muito bem, o foco aqui hoje é a gente explicar essas duas formas, passado simples e o presente perfeito. Não vou me aprofundar muito nos outros temas aqui. Por que a gente confunde o passado simples com o presente perfeito? Como eu falei para vocês antes, a tradução para o português é a mesma. O que eles querem dizer é a mesma coisa. A diferença basicamente é: não interessa quando que aconteceu o que está sendo descrito na frase do presente perfeito. Eu estudei, professora. Ponto final. A sua prova estava muito difícil, mas eu te garanto, eu estudei. Não interessa se foi na terça, se foi na quarta, se foi na quinta, se foi 5 minutos antes da aula. Não interessa. Agora, o passado simples, nele é legal, é recomendado a gente especificar quando a ação aconteceu. Por exemplo, I watched TV last night. Eu especifiquei nessa única frase o tempo em que essa ação aconteceu. Last night. E vou chegar bem perto para contar uma coisa para vocês. É óbvio que eu tô focando na parte mais simples, mas também cabe a gente especificar quando uma ação aconteceu na estrutura perfeita, só que não no presente perfeito. Lembra que eu falei para vocês que os tempos verbais no inglês são uma combinação de gramática e tempo. Então, dentro da gramática perfeita tem ainda o passado, o presente, o futuro. Então, especificar quando uma ação aconteceu cabe sim na gramática do perfeito. Porém, não é recomendado no presente perfeito e no passado ou no futuro perfeito, geralmente não é na mesma frase, como eu dei o exemplo para vocês de last night. Eu posso colocar uma conjunção ali, por exemplo, I had finished my job before my boss arrived. Percebam, o before está conectando a frase I had finished my work e my boss arrived. Então, existem sim formas da gente expressar quando uma ação aconteceu na gramática do perfeito, porém não no presente. No presente perfeito, e para eu explicar melhor isso para vocês, vamos voltar. Lembra daquelas gramáticas que eu falei para vocês que tem simples, contínuo, perfeito e os condicionais? Até o simples, eu não preciso de um auxiliar para expressar uma ação na forma afirmativa, porque ele é simples. Eu simplesmente coloco o meu verbo lá. I work, he plays, she likes to cook, he loves to play. Ok, agora, a partir do contínuo e depois para o perfeito e os condicionais, o inglês ele é pobre em conjugações de verbos, e isso é uma característica de idiomas de origem saxônica. Já os idiomas de origem latina, nós temos o iríamos, voltaríamos, pusera, gostássemos. Tem diversas conjugações. Cada tempo verbal, lembra lá, junção de gramática com tempo, dá um tempo verbal. Cada tempo verbal tem uma forma para esse verbo sozinho aparecer na frase. Já no inglês, a gente precisa da introdução dos auxiliares. Para a gente expressar uma ação no tempo perfeito, óbvio que o auxiliar vem para representar esse tempo perfeito, mas o verbo também sofre uma alteração. Qual que é essa alteração? E aí eu trago para vocês, existem 3 formas de verbos, e eu falo isso sempre para os meus alunos. Os verbos, o que a gente precisa saber deles? Eles têm 3 tempos e 2 tipos. Claro que aqui nos 3 tempos,
qualquer verbo tem 3 tempos. Agora, nos 2 tipos, ou o verbo é de um tipo, ou o verbo é do outro tipo. Ai, teacher, mas e o futuro que você acabou de falar que tem o futuro também? Para expressar o futuro, a gente tem um auxiliar que expressa o futuro, ou seja, a gente pega o verbo na forma normal, coloca esse auxiliar do futuro que vai representar o verbo conjugado no futuro. Então, o verbo em si, sem o auxiliar, ele só poderá aparecer de 3 formas num texto, numa frase, num áudio, num vídeo, num filme, que é presente, também é a forma infinitiva, passado simples e passado perfeito. E aí vai depender se o verbo é regular ou se o verbo é irregular. Aqui eu trago exemplos para vocês e vamos continuar de agora em diante nesse vídeo utilizando esses 2 verbos, sendo o verbo work como um exemplo de verbo regular e o verbo see como um exemplo de verbo irregular. No presente, work, trabalhar ou trabalho. E se vocês conseguiram perceber já ou já tem algum conhecimento de inglês, simplesmente o work, dependendo de quem é a pessoa que está antes do work no presente simples, o work pode representar trabalho, trabalha, trabalhamos, trabalham, depende de quem é a pessoa que está antes desse verbo. No passado simples, a gente costuma adicionar a letra D. E algumas exceções, o work é uma delas, eu coloco um ED. Por isso que no passado simples, work vira worked. E lá no passado perfeito, ele continua da mesma forma, worked, porque ele é um verbo regular. Tanto o passado simples quanto o passado perfeito não faz diferença, ele vai continuar sendo worked. Ele vai respeitar essa regra de adicionar o D ou o ED para usar ele no passado. É por isso que ele é regular. Já o verbo irregular, aí fica um pouco chatinho porque a gente tem que decorar as formas desse verbo. Por exemplo, aqui eu falei para vocês o verbo see, o passado simples dele é só, não é sal, só. E a forma perfeita dele é sim. Explicado aqui as formas que o verbo pode assumir para o tempo perfeito, vamos ver o auxiliar do tempo perfeito agora, que é também um verbo, é o verbo ter, é o verbo have. O verbo have deixa de ser um verbo e vira um auxiliar do tempo perfeito. Veja um exemplo dele como verbo. I have 2 dogs. Na negativa, não é I haven't 2 dogs. Isso está completamente errado. Na negativa, eu preciso saber qual que é o auxiliar do tempo simples, que essa frase I have 2 dogs está no simples. Eu tenho 2 cachorros. E o auxiliar do tempo simples, para poder utilizar nas formas negativas e interrogativas, é o do. Então, I don't have 2 dogs seria a forma correta. Isso é como que a gente usa o verbo have. Agora, como que a gente usa o auxiliar have? Por exemplo, no passado simples, usando esses 2 verbos que eu trouxe para vocês, work como um verbo regular e see como um verbo irregular, no passado simples, utilizando esses verbos, eu teria I worked last night, seria o passado simples, e a negativa, eu preciso do auxiliar do tempo simples no passado, que é o did. I didn't work. E aí o verbo volta para a forma de presente dele, que é sem o D ou o ED. Work. I didn't work. O did carrega a informação de passado, quando nós estamos na gramática simples. E o verbo irregular, I saw the movie last night. Eu vi o filme ontem à noite. E o passado dele, o did carrega essa informação do passado para a forma negativa. I didn't. E o meu verbo não é mais só, ele vira see. I didn't see the movie last night. Eu não vi o filme ontem de noite, noite passada. Agora, no tempo perfeito, a gente precisa do auxiliar have e o verbo sempre na forma perfeita. Como o nosso verbo regular de exemplo, work, ele é a mesma forma do passado simples para o passado perfeito, worked, a gente vai continuar utilizando ele dessa forma, por isso que verbos regulares são mais fáceis de usar. Exemplo, I have worked. E aqui fica mais uma dúvida, a tradução disso não é eu tenho trabalhado, não. I have worked significa eu trabalhei. A diferença, e eu não vou me cansar de dizer isso, é que não interessa quando você trabalhou. Importa que você trabalhou. I have worked. Na forma abreviada, I've worked.
E a negativa, aí não tem mais o did. Lembra que agora o have é o nosso auxiliar? É ele quem vai carregar o not. I haven't worked. E, porque nós estamos no tempo perfeito, o verbo vai ser sempre na forma perfeita. Ele não sai o D, o ED, quando a gente usa ele na negativa. I haven't worked. E para o verbo irregular, I have seen the movie. Não é eu tenho visto o filme. Na tradução, eles querem dizer o quê? Eu vi o filme. A diferença é, não interessa quando que você viu esse filme. Você viu esse filme. Velozes e Furiosos 2, 3, 4. Você viu. I have seen the movie. Quando? Não sei, não lembro. But I have seen. I've seen. E a negativa, de novo, quem é o auxiliar? É o have. Quem que vai carregar o not, que representa a negativa? Ele também. I haven't seen the movie. Eu não vi o filme. Ah, quando que você não viu? Se eu não vi, não interessa quando. Eu não vi. Eu não vi ele ontem de noite, aí eu preciso especificar. I didn't see it last night. Agora, eu nunca vi. I haven't seen. Galera, parabéns para quem chegou até aqui. Gramática é uma coisa chata e eu acredito que quem chegou até aqui nunca mais vai confundir. Se confundir, volta. Se ficou ainda confuso quanto a parte mais profunda que eu pulei nesse vídeo sobre o passado perfeito e aquelas conjunções que nem eu dei o exemplo do before my boss arrived, deixa nos comentários ou me manda um inbox, me segue aí no Instagram, vou deixar aqui embaixo o link para a página, me manda uma dúvida lá, eu respondo vocês o mais rápido possível e, se for o caso, eu faço mais vídeos para o passado perfeito. Temos também o perfeito misturado com o contínuo, lembra que eu falei para vocês? E isso daí mescla muito com o português, não é mais aquela tradução de Google Tradutor que vai representar perfeitamente o que o americano nativo quis dizer, o que ele está tentando expressar usando o have been doing, have been working, have been studying. Não é a mesma coisa que o tradutor. Então, deixem aí nos comentários, se vocês ficarem com dúvida, me mandam uma mensagem lá no inbox do Instagram, me mandam um WhatsApp, podem ficar à vontade. Valeu?